Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 21 de março de 2022, segunda-feira, e vamos às notícias do nosso radar da Royal Rural de hoje. Bom, infelizmente nesse final de semana o mercado ainda foi pautado por bombardeios ali na cidade, na região da Ucrânia, ali em Kiev, ali em Mariupol, e também tivemos falas do presidente Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia disse que se houver 1% de chance nas negociações de derem certo, eles têm que se apegar nesse 1%, que ele já faz 2 anos que está pronto para falar com o presidente Putin. No entanto, ele alerta de que se a guerra não resolver por agora, pode vir uma escalada ainda maior, e ele fala em Terceira Guerra Mundial. Bom, nós tivemos no final da semana passada, na sexta-feira, o encontro virtual do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping. Nesse encontro, claro que não foi divulgado todas as conversas, a Casa Branca disse que a China se mostrou contrária à guerra, e esse é um sinal positivo para o mercado, e que o presidente Joe Biden disse para ele das implicações e das consequências caso a China apoiasse a Rússia. A gente tinha ali aquelas histórias que circularam à mídia, de que a China tinha pedido para a Rússia esperar finalizar os Jogos de Inverno de Pequim. O presidente Putin foi um dos únicos presidentes a irem presencialmente ali nos Jogos, que é tão importante para a China. Outros foram convidados, mas não foram. E aí havia essa repercussão de que a China estava apoiando a Rússia. E nesse encontro a China disse que ela não tem interesse no conflito, que ela quer que o conflito se acabe o quanto antes. Na verdade, o que parece é que a União Europeia também vai se juntar aos Estados Unidos, pedindo para a China se tornar uma interlocutora desse evento, para a China pedir para que a Rússia pare com essa invasão. A China também tinha se colocado ali como uma parceira, uma aliança com a Rússia, onde a Rússia iria perder vários de seus clientes, mas a China passaria a comprar a soja da Rússia, o trigo da Rússia, o petróleo da Rússia. E aí eles se juntam, União Europeia e Estados Unidos, para pedir que a China não faça isso, que a China não continue em relações comerciais com a Rússia e não seja ali um substituto para as sanções que estão sendo colocadas. Dentro desse encontro, na sexta-feira, houveram tensões anteriores porque um porta-aviões da China navegou pelo Estreito de Taiwan, e esse porta-aviões foi seguido por um destroyer americano. E aquela situação de Taiwan que nós já estamos falando há bastante tempo, a China reconhece, diz que Taiwan é uma região chinesa, embora Taiwan já não é governada oficialmente pelo governo chinês já há muitos anos e é uma aliada dos Estados Unidos. Mas essa reunião virtual entre o presidente Joe Biden e o presidente Xi Jinping foi tida como um sinal positivo para o mercado, onde a China mostrou que não vai fazer apoios à Rússia. Mas, no entanto, em cenário de guerra, a gente não sabe o que dá para acreditar, o que não dá para acreditar. Então, a cada atualização, cada sinal novo, a gente vai pontuando os efeitos que elas vão ter. Tudo indica que a China vai querer sim invadir Taiwan e o próximo conflito está prestes a se seguir. No entanto, a gente tem que ficar com as falas que foram ditas recentemente e o mercado vai sentir o que foi dito agora. Nós tivemos a situação da Rússia. A Rússia pediu um ultimato para a Ucrânia, de que ela deveria entregar nessa manhã de segunda a rendição da cidade de Mariupol. Ali elas já estão bombardeando há diversos dias, estão bombardeando os portos de Mariupol, que é uma região bastante importante para o escoamento dos produtos da Ucrânia, e a Ucrânia disse que não teve rendição para Mariupol nem nessa manhã, nem durante esse dia. A Rússia disse que se a Ucrânia se rendesse, entregasse Mariupol, eles iriam ali garantir a passagem de alimentos e remédios. Esse ultimato que a Rússia deu, a gente não sabe se é pela dificuldade que a Rússia está tendo ou se é porque ela tem a intenção de aumentar. Neste final de semana foi a primeira vez que ela usou mísseis hipersônicos, que tem uma velocidade maior, é mais difícil de abater esse míssil, é um míssil de maior precisão. Então a Rússia aumentou o seu poder bélico, aumentou a força do ataque. E ela pede essa rendição de Mariupol como ultimato, e a Ucrânia diz que não vai render Mariupol. E nós tivemos ataques em Kiev neste final de semana. Hoje é o 25º dia da guerra. Nesse bombardeio em Kiev, pelo menos 8 mortos foram oficializados pelo governo da Ucrânia. Um incêndio em um shopping, áreas residenciais. São mais de 900 mortos, segundo a ONU, e mais de 3 milhões de refugiados. Esses números, segundo a própria ONU, ela acredita que são muito maiores. É porque esse levantamento é difícil de ser feito em cenário de guerra, mas é uma cena realmente assim, de Hollywood. Parece que a gente está assistindo um filme, um ataque em regiões onde há civis, em regiões comerciais, onde não é região militar, conforme a Rússia está dizendo. Então,
a tensão está crescendo e os bombardeios estão continuando. Há um receio da Ucrânia de que essas imagens se tornem comum para todo mundo, porque o que acontece é que ela está recebendo apoio por causa da comoção popular. Todo mundo que assiste esses vídeos acaba se comovendo e quando pedem que os seus governos façam alguma coisa, mandem recursos, mandem ajuda. E o medo da Ucrânia é que essas imagens se tornem comuns e os governos entrem numa estagnação. A Rússia continue atacando até os seus recursos se esgotarem, mas que os governos não façam nada. A gente tem hoje também o estudo, tá, esse assunto rondando, de que a União Europeia possa embargar o petróleo russo, assim como os Estados Unidos fez. Quase 70% das exportações da União Europeia é petróleo bruto. Em 2022, no primeiro semestre agora, já atingiu 81% do valor total de petróleo que foi importado em 2021 pela União Europeia. De tudo que a União Europeia importou em 2021, esse ano, em valor, isso por causa do petróleo, da alta do petróleo. 19% das importações da União Europeia são gás natural. Então a Rússia falou, olha, se você embargar o meu petróleo, quem vai sentir é muito mais você. Você tem uma dependência muito maior do que os Estados Unidos do petróleo russo. Portanto, se essa ação for tomada, a gente vai ver consequências no mercado como um todo. Aí o petróleo pode ter um efeito muito mais devastador e as inflações irem em sequência. Então, essa notícia é uma notícia muito importante a se monitorar, que pode atingir todos os setores. A gente já está vendo aí a crise dos fertilizantes, isso aí pode agravar todas essas situações. E aí nós temos o diálogo quadrilateral de segurança, o famoso Quad, né? Eles estão pressionando, é um conjunto de aliados, Japão, Austrália, Estados Unidos e Índia. Eles estão pressionando a Índia para que a Índia também possa aplicar sanções na Rússia. A Índia está sendo acusada de que não está tendo atitudes brandas, não está tendo atitudes severas contra a Rússia, e o temor é que esse seja um movimento, por exemplo, que atinja o Brasil. O Brasil também não fechou portas comerciais para a Rússia, pelo contrário, o Brasil está até pedindo que a Rússia mantenha as relações por causa dos fertilizantes. Mas esse sinal de Austrália, os Estados Unidos e o Japão começarem a pressionar a Índia para que a Índia também adote sanções contra a Rússia, pode ser um movimento a se seguir nos outros países para isolamento da Rússia. Aí o Brasil pode ser atingido, sobretudo mais ainda, nos fertilizantes. Nesta madrugada a gente já teve o petróleo voltando a ter praticamente 5% de alta, 112 dólares o barril, sobretudo por causa dessa notícia da União Europeia de embargar o petróleo russo. Seguiu soja e seguiu milho também com as mesmas forças de altas. Bom, a gente tem no Brasil o curso político que está se seguindo. Neste final de semana, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueou o Telegram precisamente por causa de uma divulgação do presidente Jair Bolsonaro. Ele havia divulgado documentos no Telegram que eram sobre aquela discussão do TSE, da urna eletrônica, e aí o ministro do Supremo Tribunal pediu para que o Telegram excluísse e adotasse medidas anti-fake news, e eram documentos que, segundo o Supremo, eram sigilosos. O TSE até envolveu também pedindo para que isso acontecesse. E isso causou um temor de ter uma escalada, mais uma vez, daquela guerra entre Poder Judiciário e Poder Executivo. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros do STF. No entanto, no final de semana mesmo, o Telegram foi lá e retirou essa publicação no grupo do presidente Jair Bolsonaro e aí retomou as atividades do Telegram. Mas isso fica também do nosso radar, porque a tensão política no Brasil parece que está voltando a ter agitação, e sobretudo porque é um ano eleitoral. O Radar de hoje fica por aqui, a gente volta a se falar amanhã. Até mais.